Olá a todos, cá estamos de novo para mais um dos nossos episódios sobre o que a inteligência emocional tem a ver com isto, onde trazemos algumas situações do nosso dia a dia, seja familiar, seja de trabalho, com amigos, e vamos lançar aqui sempre esta questão, não é? O que a inteligência emocional tem a ver com isto. Mas, se calhar, vamos trazer uma questão aqui do local de trabalho. Não é? Já falámos aqui das situações até mais familiares. O local de trabalho, muitas vezes, é uma das razões pelas quais as pessoas fazem, por exemplo, a nossa formação da inteligência emocional, porque a inteligência emocional muitas vezes aparece associada aqui a esta questão de melhor liderança, melhor desempenho profissional e tudo mais, e está relacionado, sem dúvida. Mas de facto o que nós gostaríamos de partilhar convosco nestes episódios é que a inteligência emocional é mais que isso. De facto, ela está presente em todos os aspectos da nossa vida. Então, no local de trabalho, estou-me a lembrar particularmente de uma pessoa que contava que havia um problema no local de trabalho, um problema com as chefias, que já por si era tenso e provocava dias intensos lá no local de trabalho. Como havia uma colega que, quando chegava à casa, ela diz que poucos minutos depois de estar em casa, a colega ligava para falar daquilo que se tinha passado no local de trabalho e para remoer, no fundo, para remoer tudo aquilo e como é que estava e que não sei o quê, e que depois não dormia e por aí fora, e todos os dias, ao ponto da pessoa me dizer, eu já olhava para o telefone e quando via a chamada de quem era, eu às vezes já nem atendia, né? mas a outra insistia e, portanto, ligava várias vezes. Concluindo, esta pessoa acabava por atender o telefone e ficava muito mal, ou seja, no fundo, a pessoa já vivia aquele stress todo no trabalho e depois, quando chegava à casa, a colega vinha falar outra vez no assunto e vinha outra vez debater aquelas questões todas que as deixavam mal, não resolvendo nada, porque aqui não se acrescentava nada, mas que deixavam a pessoa em si pior, não é? do que estaria. E lembrei-me disto para falar aqui um bocadinho do que a inteligência emocional tem a ver com isto, não é? Sim. Aqui esta questão traz, nós poderíamos pegar nela de várias formas. Isto é um tema que nos permite, por exemplo, falar de limites e da minha capacidade de impor limites àquilo que eu permito que o outro traga para a minha vida, mas vou pegar aqui noutro aspecto que tem a ver com como é que eu lido com as emoções dos outros. De uma certa forma está sempre relacionado com limites. O que acontece aqui quando todas as pessoas têm efetivamente questões no trabalho, ou problemas com chefia, ou problemas de relacionamento, ou a própria exigência das funções pode fazer com que o dia de trabalho efetivamente seja muito desgastante e com que existam relações que nem sempre são fáceis de gerir. Neste caso em concreto que a Regina trouxe, estamos a falar de alguém que precisava chegando ao final do seu dia, daquilo que nós chamamos de um saco de pancada ou um caixote de lixo. A outra pessoa, erradamente, não é? achava que aquilo, que ter este momento de despejar as frustrações todas no dia-a-dia era aquilo que ela precisava. Isto às vezes é bastante errado, porque na verdade o que faz é intensificar aquilo que foi vivido durante o dia. Demonstra logo aqui uma falta de capacidade de regulação emocional. Mas esta coisa como é que eu lido com as emoções do outro, como é que eu faço uma separação entre aquilo que o outro me está a trazer e a forma como eu me vou sentir com isso. Normalmente aqui nós não gostamos de ser indelicados, nós não gostamos de ser indisponíveis e por isso há sempre uma parte de nós que está disponível para ouvir e não há nada de errado com isso, desde que eu consiga neste papel de escuta manter esta perspectiva do isto é como a outra pessoa se sente, isto é a forma que a pessoa tem de reagir à situação e que não será necessariamente igual para comigo. Mas depois daqui de alguns minutos de escuta,
é importante que nós consigamos passar para um papel de levar a outra pessoa a demonstrar que eu estou disponível para ouvir, mas não para que ela despeje lixo em cima de mim. Então imaginem que ao fim de alguns minutos em que a pessoa vai, entre aspas, desabafando, eu posso dizer qualquer coisa do: eu imagino que deva ser difícil estares como estás, eu imagino que deva ser difícil, ou eu acredito que tu estejas frustrado, eu acredito que tu estejas zangado. Há alguma coisa que eu possa fazer em relação a isso? Há alguma coisa que tu queiras fazer em relação a isso? Eu posso te ajudar de alguma forma para resolver o problema. Porque senão, se eu só deixar que eu seja o muro de lamentações da outra pessoa, por muito que eu tente nos primeiros minutos manter ali um distanciamento, é quase como se aquela emoção e aquilo que aquela pessoa está a trazer naquele momento vai-se começar um bocadinho a colar à minha pele. Então eu preciso de fazer um bocadinho um papel de espelho, não é? De espelho, em que aquilo que eu faço é eu fazer de reflexo e levar a outra pessoa a refletir sobre aquilo que ela me está a dizer, aquilo que ela me está a dizer que sente e como é que ela se pode colocar num papel mais proativo nesta situação. Qual é que foi o conselho que tu deste nessa altura? Acabámos, é assim, isto já vinha a acontecer há algum tempo e no início, é como a Liliana diz, no início a gente vai ouvindo e pronto, e acha que se disser alguma coisa à outra pessoa vai ofender e tudo mais. O problema foi, e a coisa começa a ser um problema quando a pessoa que está a ouvir e que recebe o telefonema começa a perceber que aquilo a deixa mal a ela e que é capaz de ficar o resto da noite a matutar naquilo que a colega disse. Então, no fundo, lá está, nós trabalhamos muito a questão dos limites aqui, não é? Porque tem a ver exatamente com eu não permitir que a outra pessoa traga para o meu espaço físico e psicológico, uma coisa que me faz mal, e isso eu tenho a obrigação de dizer à outra pessoa. Eu compreendo que tu te sintas assim, é validar a emoção do outro, mas cada vez que tu me ligas, todos os dias, depois do trabalho, com esta situação para falarmos, não é? Eu fico pior. Porque eu também tenho o direito a dizer de como é que eu me sinto com o telefonema dela, não é? Normalmente nós estamos a falar, que era o caso, mas de uma forma geral nós estamos a falar de problemas que não são bem problemas porque as pessoas não depende delas resolvê-los. Então, quando a gente faz qualquer coisa deste género e devolve e diz, olha, alguma coisa que tu possas fazer para resolver o problema e que eu possa ajudar, normalmente não há, porque a pessoa não está nas mãos dela resolver o problema, até porque isto tinha a ver com chefias, tinha a ver com patrões e mais não sei o quê, que é aquelas coisas que, por mais que a gente não concorde, a única coisa que pode fazer eventualmente é sair do trabalho e ir para o outro, não é? Passamos a vida a dizer isso. Mas não é um problema, aliás nós dizemos muitas vezes isto na formação, se há uma coisa que não depende de mim resolver, então não é um problema, porque os problemas é aquilo que eu posso pensar neles para os resolver. Se eu não posso resolver, não é um problema, não é? Então, quando nós fazemos esta devolução à pessoa, é colocá-la no papel, em vez de só se queixar, é de alguma coisa que tu queres fazer para deixar de sentir-se assim, para sair dessa situação. E um dos conselhos foi mesmo ir dizendo à outra pessoa como é que eu me sinto, de forma delicada, amorosa e com empatia, depois de alguns minutos de escuta, dizer-lhe, efetivamente eu percebo que te sintas assim, eu também lá trabalho, porque ela também lá trabalhava, não é? E portanto já basta o tempo que a gente lá está e que vive essas coisas todas, eu quando chego a casa preciso do meu tempo com a cabeça livre, preciso de ir para o meu quintal, para os meus gatos, para os meus cães e ficar tranquila e deixar isso no trabalho. Isso tem a ver com limites, tem a ver com eu não quero trazer para casa aquilo que me faz mal. E eu também tenho esse direito de dizer à outra pessoa, não quero porque isso faz mal. Isto aconteceu ali 1 ou 2 vezes, não é? Em que a outra pessoa no outro dia ligava, com as mesmas questões, e pronto, e ela foi repetindo sempre a questão de, ok, já foi encurtando o período que deixava a outra falar, e já ia dizendo eu já te disse isto ontem, já te disse antes de ontem, eu percebo que tu te sintas assim, para ti até seja importante falar, mas como já também percebestes, não é? Não adianta muito o falar, não resolve a situação, não é? Então só ajuda a que a gente fique mais tempo a pensar nisso e eu de facto neste momento, olha, cheguei a casa, quero ir tomar um banho e não quero pensar mais nisso.
Pronto, isto ao fim de alguns tempos a outra deixou de lidar. Sim. E isto tem a ver com a inteligência emocional, porque a inteligência emocional fala sobre algumas competências que têm a ver com saber reconhecer as minhas emoções, saber reconhecer as emoções do outro, perceber qual é que é a necessidade que cada emoção me traz, qual é a mensagem que cada emoção me traz. Então, neste caso, pode haver aqui a vontade de nós querermos estar lá para os outros e queremos acolher o que a outra pessoa está a sentir e podemos-lo fazer... Desde que isso não nos faça mal. Podemos-lo fazer com um pouco de escuta, com empatia, reconhecendo e validando a emoção do outro, mas até ao ponto em que isso começa a interferir com a forma como eu me sinto. Quase toda a gente já terá tido na sua vida aquelas pessoas que parece que só nos telefonam efetivamente para descarregar as suas frustrações, e isso deixa-nos desconfortáveis e depois por querermos privilegiar a relação acabamos por nos prejudicar. Por isso isto tem a ver com a inteligência emocional, porque tem a ver com eu compreender o que é meu e o que é do outro, até que ponto é que eu posso estar num papel de escuta e num papel empático para ajudar o outro a regular-se um bocadinho melhor, mas só até à medida em que isso não prejudique também a forma como eu me sinto e aquelas que são as minhas necessidades. E pronto, deixamos aqui esta nota de que, acima de tudo, a inteligência emocional tem a ver com equilíbrio. E voltaremos com certeza a este tema numa próxima sessão. Até breve. Até breve.